retrospectiva da Copa do Mundo de 2022. Então, bora. Para a gente começar a falar da Copa do Mundo de 2022, temos que lembrar antes a decisão da Copa do Mundo, ou seja, a sede do lugar. Foi, no caso, o Catar. Em 2017, quando está prestes a começar uma Copa do Mundo, eles já estão decidindo o próximo país que vai sediar a Copa do Mundo. No caso, foi o Catar em 2022. Aí sempre é 2022 uma Copa do Mundo, 2024 Olimpíadas e 2026 Copa do Mundo de novo. É sempre um intervalo de dois anos para uma nova competição acontecer. Nessa Copa do Mundo teve 8 grupos, sendo cada um tendo 4 equipes e as 2 melhores se classificando para o mata-mata, que é de 16 times. Cada um vão avançando até chegar na final e quem vai ser o campeão. Essa foi a 22ª Copa do Mundo e trouxe coisas muito especiais, tipo a Copa do Mundo com mais gols da história, 200 e alguma coisa de gols, principalmente pelas goleadas. Essas goleadas ajudaram muito a esse número crescer, principalmente dos times mais fortes, tipo a Espanha, Inglaterra, Argentina, França, Alemanha, Brasil, esses times que ajudaram. Então vamos começar a Copa do Mundo de 2020. A estreia da Copa do Mundo de 2022 foi no estádio Albert Stadium e em 21 de novembro de 2022 começava a Copa do Mundo com Catar contra Equador. Nesse jogo foi 2-0 para os equatorianos, com 2 gols de Ener Valencia, ídolo do Internacional de Porto Alegre, fez 2 gols para o time uruguaio e agora é mais perto da vaga para as oitavas. Senegal e Holanda teve muitas surpresas, mas a principal surpresa foi Mané não estar convocado para a Copa do Mundo. Por uma lesão aí. Mané, que em 2022 foi segundo colocado na bola de ouro, o que meio que se ele fosse para a Copa do Mundo ele ganharia mais pontos, assim como o Karim Benzema, que foi o ganhador. O terceiro lugar, que foi Kevin De Bruyne, fez uma péssima Copa do Mundo, diferente da de 2018. Mas também outro fator com a Holanda, que descobriu que tem um craque no time, Cody Gakpo, que fez um gol para a Holanda. Isso ficou marcado aí, Ele foi o artilheiro da Holanda nessa Copa do Mundo e vocês vão ver muito mais o nome dele aqui nesse vídeo. Catar e Senegal não teve muitas surpresas, foi 3-1 para os senegaleses, que agora estavam mais perto do mata-mata, o que deixava totalmente Catar de fora para a próxima fase. Equador e Holanda foi uma surpresa para muitos, porque marcou a estreia de um garoto aí chamado Gonzalo Plata, que vai surpreendendo no Flamengo. E hoje todo mundo já sabe, o Plata é um jogador bom, ainda está tentando conseguir espaço no time, mas esse jogo ficou no 1-1 mesmo, gols de Cody Gakpo e também gol de Ener Valencia, ídolo do Internacional. Catar perdeu mais uma vez, dessa vez foi para a Holanda de 2-0, gols de Gakpo e Klassen. E também o que diferenciou muito esse Catar, que foi campeão da Ásia, e desse Catar na Copa do Mundo de 2022, o que mostra que esse país não tem muito o que fazer entre questões de futebol. Na Ásia pode até ir bem, mas na Copa do Mundo, entre os principais times, não vai rolar. Gakpo já fez 3 gols nessa Copa do Mundo
e isso já é um feito impressionante, artilheiro da Copa do Mundo até então. Bônus: Catar só fez um gol na Copa do Mundo e também foi a pior sede de Copa do Mundo, tanto dentro e fora de campo. Dentro só marcou um gol, defesa horrível, foi o pior anfitrião de todos em questões de futebol em números, e também extracampo, que foi muito triste. Trabalhadores para construir estádios a tempo praticamente estavam dando a vida para a construção de estádios, direitos humanos. Isso que prova que a Copa do Mundo de 2034 também é algo triste, porque vai acontecer provavelmente a mesma coisa que vai ser na Arábia Saudita, o que é uma fraude, essa Copa do Mundo de 2034. Depois eu explico em outro vídeo. A última rodada do grupo A chegava com emoções. Tanto Equador, tanto Senegal podiam ir para o mata-mata. Holanda já estava classificada e deixou a briga entre os dois. Isso seria tudo no confronto direto entre Senegal e Equador, onde os senegaleses abriram o placar com Ismaila Sarr, só que o Equador empata com Moisés Caicedo, aquele mesmo lá do Chelsea, volante. Só que aí no finalzinho do jogo, aos 84 minutos, Koulibaly faz um cabeceio que parece um chute e vai para o fundo do gol, fazendo assim Senegal 2, Equador 1, e assim Senegal na próxima fase. Equador eliminado na fase de... O futebol voltou para casa, né? A Inglaterra meteu 6-2 em cima do Irã, com destaque para o gol de Jack Grealish. Grealish, que hoje não joga muito bem, foi para o Everton, mas na época ele era considerado um craque lá do Aston Villa, e prometeu para um torcedor do Manchester City, o Phelan, que ia fazer uma comemoração que se ele marcasse um gol na Copa do Mundo. Ele fez, momento bem bonito para os ingleses. Também ficou marcado por Bukayo Saka, né, que meio que foi considerado vilão da Eurocopa, porque ele perdeu um pênalti na final, que meio que marcou a vitória dos italianos na Euro. E isso foi muito bom para ele, né, porque ele estava sofrendo ataques de racismo, né, criminosos, mas agora ele está vindo com pompa, né? Tanto na Copa de 2022 ele foi o artilheiro da seleção inglesa e agora está jogando muito bem no Arsenal. E isso meio que empolgou o garoto, né, que fez mais gols durante a Copa do Mundo, marcou 2 gols, 6-2 em cima do Irã. Estados Unidos e Gales foi muito marcante, porque Timothy Weah, filho do George Weah, cracaço de bola e tudo, meio que fez um gol em cima de País de Gales, o que é muito especial. Como o Gales ficou muito tempo fora da Copa do Mundo, o último a marcar gol em cima de País de Gales foi Pelé, o rei do futebol. Como mostra aí, né? Muito incrível isso. Depois Gales empata, né, com o gol de pênalti do Bale, marcado como a única Copa do Bale, o que é muito triste, porque Bale foi um craque, por mais que o fim de carreira dele foi uma zoação completa. Foi desperdiçado muito, né? Ele poderia ter feito muito mais chances no País de Gales. O próximo jogo é disputa para ver se você gosta de futebol ou não. Esse tá no ranking de jogos mais chatos da Copa do Mundo. Isso testa se você gosta de futebol ou não. Foi apenas 4 chutes ao gol no total do jogo inteiro. 3 para os Estados Unidos, 1 para a Inglaterra. Isso mostra que meio que esse jogo foi chato. Toda vez que cai Estados Unidos, Inglaterra e Copas do Mundo, vai ser jogo chato. Vai ser jogo na retranca, tudo mais e tal. Estados Unidos por si só já
joga na retranca no futebol. Hoje já foi mostrado ainda mais. O jogo mais chato da Copa do Mundo, mas relaxa que tem um jogo ainda mais chato para você ver nessa Copa. Agora o próximo jogo é pura emoção. O Irã precisava fazer pelo menos um gol para poder ainda se manter vivo na Copa, já que se tomaram 6-2 da Inglaterra. Eles precisavam pelo menos de 2 gols para ficar em um saldo igual, né, neutro, 0. Que aí daí nos 90 mais 2 eles fazem o primeiro gol e nos 90 mais 4 eles fazem o segundo gol. E isso deu muitas alegrias pro Irã, principalmente o atacante número 19, que comemorou enforcando o técnico do Irã. A Inglaterra passeou mais uma vez com gols de Foden, Harry Kane e Saka. Fizeram um jogo incrível contra a Gales, 3-0, fora o baile. E isso sim foi arte de futebol diferente do jogo passado. As duas seleções, Irã e Estados Unidos, estavam enfrentando para quem passava de fase. O Irã tinha 3 pontos, Estados Unidos tinha 2 pontos. Quem ganhasse ia para o mata-mata. No caso, se empatasse, o Irã passava e os Estados Unidos era eliminado. Mas porém, com o gol do LeBron James, só que do futebol, Christian Pulisic marca e Estados Unidos vai para as oitavas de final da Copa do Mundo. O grupo C tinha Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia, onde uma surpresa aconteceu. A Arábia Saudita ganha da Argentina, que vinha com 36 jogos sem perder. Incrível. Eles estavam muito próximos de ser a seleção que menos perdeu jogos. Tinha uma invencibilidade incrível. A Arábia Saudita acabou e foi decretado feriado com essa vitória aí da Arábia Saudita em cima da Argentina. Polônia e México foi marcado por 3 lendas aí das Copas. Lewandowski, que perdeu um pênalti, né? Seria o primeiro gol deles em Copa. Depois ele marcou aí para deixar sua marca, mas isso é mais pra frente. Também tinha Guilherme Ochoa, que é marcado por ser um ótimo goleiro em Copas do Mundo. Ele fica assumido em 4 anos, mas quando volta, todo mundo fala dele, do Ochoa, que ele é um paredão. Agora, outro do México, Andrés Guardado, muita gente não conhece o Andrés, mas ele é marcado por ter 5 Copas do Mundo, jogado 5 Copas do Mundo, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Uma lenda aí, não por números, mas sim por participar de 5 Copas do Mundo, ser convocado por 5 Copas e ainda ser capitão em 3 delas. Incrível. Bônus: Lewandowski perde pênalti, e o Ochoa pegou o pênalti, né, bem cobrado do Lewandowski, e reforçando aí as lendas, né, do futebol. O próximo jogo seria muito complicado para a Argentina, porque se perdessem, eles cairiam fora da Copa do Mundo, não tinha mais chances de ir para o mata-mata. O jogo estava muito difícil, o México com uma boa defesa, até que Lionel Messi manda um apertado de fora da área, abre o placar. Depois Enzo Fernandes, capitão do Chelsea, marca de novo, e assim a Argentina ganha de 2-0 do México. E o lateral esquerdo da Argentina, Tagliafico, afirmou que essa vitória foi o que ajudou que eles acreditassem que iam ganhar a Copa do Mundo. Agora sim, Lewandowski marcou em sua primeira vez na Copa de 2022. Em 2018 ele não marcou, muito triste, mas agora em 2022 ele volta e marca o gol. Em 2018, meio que ele era um atacante promissor,
Agora em 2022 já era um atacante consolidado nas estrelas do futebol. Já era o melhor do mundo 2 vezes consecutivas e devia ter ganhado a Bola de Ouro de 2020. O jogo ficou 2-1, né? 2 gols do Lewandowski, 1 gol de Al-Nassr. Só isso, não tem muito o que dizer. A Arábia Saudita sobrevivendo por aparelhos, porque meio que aquela vitória na Argentina foi por sorte. Agora é lutar. Mais uma vez os argentinos têm que lutar pela classificação. Se perdessem, tava fora da Copa do Mundo. O Messi vai cobrar um pênalti e ele perde pro Chesney. Uma curiosidade, o Messi foi o cara que mais marcou gols de pênalti na história das Copas do Mundo nessa edição. Foi 6 cobrados e 5 acertados. Só esse que ele perdeu pelo goleirão Chesney. Então, o jogo foi 2-0 com as estrelas de Enzo Fernandes e Julián Álvares ajudando a Argentina. E assim, a Argentina classificada para as oitavas e a Polônia tendo que torcer para o México pelo menos não marcar uma diferença de 2 gols na Arábia Saudita. O México via ganhar da Arábia Saudita com uma diferença de 2 gols, o que faria a Polônia fora do mata-mata. Até que no finalzinho, Al-Nassr marca um gol e aí salva a Arábia Saudita. E tanto na questão, né, não conseguiu salvar que eles fossem pro mata-mata, mas puxou o México junto deles e assim classificando a Polônia, de Robert Lewandowski. França, atual campeã do mundo, mostra que tem força para ganhar essa Copa do Mundo também. 4-1 em cima da Austrália. A Austrália começou ganhando logo no início, mas Mbappé, N'Golo Kanté, não, ele nem estava na Copa do Mundo. Griezmann, Giroud e Tchouaméni, entre outros, não deixaram isso barato. 4-1 em cima. Inclusive, Olivier Giroud se tornou nesse jogo o maior artilheiro da história da França. Antoine Griezmann está quase chegando nesse feito. Antes era do Henry, agora é do Giroud. Mas Griezmann está com 53 e Mbappé está com 52. Vamos ver o que vai acontecer. Esse também vai para o top 3 jogos mais chatos da Copa. Dinamarca e Tunísia. Foi apenas um chute pro gol no jogo inteiro. O chute da Tunísia, que foi mal colocado. Esse chute, não tem muito o que falar, foi muito chato esse jogo. Mbappé voando, mostrando que ele merecia estar no top 3 da Bola de Ouro desse ano. Não foi, mas ele meteu 2 gols em cima da Dinamarca, carregando a França pro mata-mata da Copa do Mundo. E Dinamarca tendo que ganhar da Austrália a todo custo para poder passar. Dinamarca é uma grande decepção nessa Copa do Mundo, porque ela é uma das 3 classificadas, junto com Catar e Alemanha. Tunísia e Austrália. A Austrália ganhou de 1-0 em cima da Tunísia. Gol do Lek, com assistência do Moi. Não tem muito o que falar, não. Esse grupo tá bem chato, na verdade. Nem sei o que falar direito. Incrível resultado. Tunísia ganha da França de 1-0, mas a França estava com um time reserva. Não ganhou esse jogo, deixando tudo aberto para que a Tunísia conseguisse passar. Era só a Dinamarca ganhar, né? Só a Dinamarca ganhar da Austrália. Dinamarca e ganhar nessa Copa do Mundo não dá nem um pouco. E deu no que deu, né? Ô, câmerazinha bugada. Deu no que deu. Lek faz outro gol, fazendo assim 1-0 para a Austrália. E assim consolidando a Austrália no mata-mata com 6 pontos, junto com a França com 6 pontos. A Espanha, com futebol maravilhoso, do tic-tac, com Luiz Henrique, de posse de bola,
meteu um 7-0 em cima da Costa Rica, maior goleada da Copa do Mundo. Incrível, com gols de Morata, Ferran Torres, Gavi, Soler, Asensio, marcaram aí esse jogo como a maior goleada dessa Copa. Incrível esse feito, o que marcou a Espanha com muitos saldos, o que fez ela passar de fase. Outro feito bastante curioso dessa rodada: Japão ganha da Alemanha, uma geração não tão boa, não é a mesma de 2014, mas ainda tinha uns remanescentes, ainda tinha o Miller, o Royce, Neuer, Hummels, ainda tinha esses caras. Só que aí Japão ganhou, teve um gol do Gundogan de pênalti, só que o Japão virou. Agora Japão está no top 1 desse grupo. Esse grupo da morte, na verdade, é o grupo da surpresa. Costa Rica ganha do Japão, mesmo o Japão chutando 23 vezes ao gol. A Costa Rica só chutou uma vez pro gol, e foi o único gol do Fulham, de cavadinha em cima do goleiro, fazendo Costa Rica ainda tendo chances de ir pro mata-mata. Esse prometia ser um dos melhores jogos da Copa, e foi um jogo legal, realmente. Gol de Füllkrug, gol de Álvaro Morata. Foi um jogo até que bem legal, mas tipo, não esperado que seria, né? As duas seleções têm um futebol dominante, um futebol controlador e outro um futebol ofensivo, mas ficou no 1-1. Das 4 seleções, cada uma estava tendo chances de se classificar. Naquele momento estava passando os 2 jogos finais: Japão e Espanha e Alemanha e Costa Rica. Em um momento, o Japão estava ganhando de 1-0 da Espanha, e Alemanha e Costa Rica. Naquele momento, o Japão estava ganhando da Espanha, e a Alemanha estava perdendo para Costa Rica. Ou seja, em um momento estava passando Japão e Costa Rica e eliminando a Alemanha e Espanha. Só que a Alemanha vira 4-2, mas não foi o suficiente. Japão e Espanha na próxima fase. Bélgica ganha do Canadá, 1-0 para a Bélgica, gol de Batshuayi, o que fez a ótima geração belga renascer ainda mais com esse gol, mostrando que a Bélgica poderia ser capaz. Esse jogo é o top 1 jogo mais chato da Copa do Mundo. Marrocos e Croácia, 0-0, nenhum chute ao gol, nada e mais nada.